Só um minutinho, hein? Sandra? Eu tô aqui no quarto da Olivia, viu? Você pode limpar... Eu tô dando aula. Você pode limpar onde você quiser. Ah, gente, hoje tá meio difícil aqui. Mas vamos começar. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu rodar um programinha aqui. Ah, esqueci de deixar ele no... Ah, bora. Pronto. Bom dia, gente. Vamos começar a nossa aula, um assunto propriamente dito, né, de web semântica. Esse é um material da Universidade de Oslo. A gente vai reusar muitos materiais deles. Esse aqui é o Tim Berners-Lee, né? Ele que teve essa visão, né, da web semântica também, não só da web tradicional, mas da web semântica, onde você teria um web onde os computadores são capazes de analisar todos os dados na web, né? O conteúdo, as comunicações entre pessoas e computadores. E essa web semântica é que vai permitir que isso aconteça, né? O que o computador possa pegar os dados da internet, da web, e entender o que está acontecendo com esses dados. Vamos ver um exemplo aqui. Supondo que você quer ir para o cinema, né? Tá passando um filme às 8 horas no cinema, né? Então vamos ver o Último Jedi, né? E para fazer isso, né? Para a gente poder ir lá para o cinema, né? A gente vai precisar saber, né? Achar que cinema tá passando filme, né? Hoje. Aí você vai num site, por exemplo, Google. Aqui é Noruega, né? Movies, né? A gente tem que achar que cinemas estão passando, né? E quais desses cinemas, né? A gente pode chegar em tempo ainda para o filme, né? Já são 8 horas, né? Então, usando o transporte público. E tem esse site www.router.no que tem os horários de trens de Oslo, né? Bom, com essas duas informações, a gente vai precisar combinar essas informações desses dois sites diferentes para a gente saber que cinema a gente vai e que transporte a gente vai pegar. Que é essencialmente um join de um banco de dados. Vou pegar os dados aqui do Google Noruega, do Router, colocar os dois juntos e chegar à minha solução do meu problema.
que cinema ir e que transporte pegar. Bom, qual a solução? Você pode fazer isso manualmente ou você pode esperar para o Google para produzir um cinema mais Public Transportation Matchup. Ou seja, o matchup é quando você pega duas informações de dois sites diferentes e junta os dois numa tela só, ou num site só. Seria esse tal Router, que é o Router é o Public Transportation e a cozinha são do Google, né? Mas quando isso acontecer, e se eu precisar, por exemplo, de real estate com public transportation. Então, cheguei em Oslo, quero alugar uma casa, né? E preciso saber onde está a casa e que transporte eu pego para lá. Ou avião, horário de avião com preço e informação de tempo. É outro mashup que você poderia ter. E por aí vai, né? Public transportation, informação, blá blá blá. Bom, vai ser difícil você ficar esperando, né, para todas essas combinações de informações estarem prontas para você poder usar. Bom, qual a solução para esse problema? O web de dados, né? Imagine se todos esses websites publicarem essa informação num formato que seja legível por máquinas, né? Esses dados de diferentes sources vão ser linkados, ou seja, quando você estiver falando de cinema num site, em vez de ter só o nome do cinema, teria o link, né, uma URI, indicando que cinema é aquele lá. Então, se você for naquela URI, o computador pode extrair informações daquele cinema, o que está passando no cinema e por aí vai. Informações de domínio suficiente estão disponíveis nessas máquinas para fazer uso dessa informação. Ou seja, elas têm ontologias que dizem para ela o que é um cinema, que o cinema abre e fecha, que o cinema tem diferentes sessões durante o tempo, que, por exemplo, os transportes públicos têm trem, tem ônibus, que eles têm horário de saída, horário de chegada e por aí vai. Então, agentes do usuário poderiam, então, encontrar e combinar essas informações que estão publicadas, né, na internet em maneiras que são apropriadas para resolver as minhas necessidades de informação. Então, tendo essa informação pública disponível, eu posso ir num site, pegar a informação daquele site, pegar de outro e resolver um problema do meu usuário. Ou seja, eu não preciso esperar que alguém faça essa solução. O meu agente pessoal pode ir lá, pegar essas informações e combinar elas. Mas como que a gente pode fazer isso? É uma ideia boa, mas como é que isso vai funcionar? E isso aí é o que a web semântica quer, né? Então tem havido muito hype, né? Muita gente falando sobre web semântica. Essas visões são transformadas em promessas e dólar nos Estados Unidos para fazer startup, né? Mas muito disso simplesmente ainda não funciona, porque essas informações ainda não estão disponíveis na web. Note que quando você entra no Google e vê um restaurante, né? Você vê que aquele restaurante, você já tem, por exemplo, se está aberto, se está fechado, as horas que está aberto, a hora que está fechado. Essa informação eu acho que dá para pegar usando a API do Google. Mas essas informações ainda não estão disponíveis abertamente para tudo. Mas apesar de não dar para funcionar para tudo, dá para funcionar para bastante coisa já. Existem soluções parciais, né, que usam modelagem, cálculo com conhecimento, intercâmbio de informação para resolver esses problemas. Bom, o que é o modelo? O modelo vai simplesmente representar um certo aspecto do nosso mundo real. Tudo em computação, gente, é um modelo.
Quando você faz um banco de dados e coloca que o nome de um empregado é fulano, que a data de nascimento dele é X, isso é um modelo da realidade. Isso não é a realidade. Isso não descreve completamente uma pessoa, mas é um modelo da realidade. Você pode fazer isso, por exemplo, aqui para uma construção. Para você entender, né, o que está acontecendo, para você estruturar o que você vai fazer, para você predizer o futuro, né? Para você se comunicar com outras pessoas, que isso aqui vai ser como é que a universidade é, ou como é que o prédio vai ser feito. Esses nossos modelos aqui que a gente vai usar, né, podem ser taxonomias. Todo mundo lembra de taxonomia, né? De biologia, né? Que você tem espécies, gêneros, famílias e tudo mais. Ou seja, que um gato é um felino, que um felino é um carnívoro, que um carnívoro é um vertebrado, que um vertebrado é um cordato e por aí vai. Modelos de domínio, por exemplo, como o ML. Então você está modelando as relações de um domínio. Modelos numéricos, possa ser que na nossa simulação a gente precise calcular alguma coisa numérica. Quanto de carga eu posso levar no trem? Quanto de televisores, por exemplo, eu posso levar no vagão? Aí você sabe quantos televisores vão, a caixa deles quanto pesa, e vai ter que haver alguma cálculo aqui. Então aqui, por exemplo, modelos de Newton, por aí vai. Aqui é um modelo, por exemplo, de um modelo ML de um cinema. Então aqui eu vou ter que o cinema tem uma localização, né? Que o screen, você que está passando um horário que você passar um filme, vai ter um filme que está sendo passado, vai ser feito no cinema, vai ter um tempo de início, vai ter um tempo de fim, né? Aqui eu tenho uma conexão, né? Se eu for de uma localização para outra e elas são conectadas por algum sistema de transporte, vai ter um início da minha viagem, um fim da minha viagem e por aí vai. Então, estou modelando o meu domínio. No caso desse domínio, é o domínio de cinemas e meios de transporte. Qual vocabulário que eu vou usar? Né? Como é que eu chamo as coisas nesse domínio aqui? Como ele está conectado? Como é que o cinema está conectado com a localização? Como é que o filme está conectado com a sessão de cinema? Então, o que é que a gente quer? Né? Usando isso aqui, né? Que é Prolog. Mas não vamos esquecer que isso é Prolog, que não precisa saber que linguagem é essa aqui, né? Eu tenho uma screen de um movie e aqui eu tenho que é esse SW8. Ops. Isso aqui é o cinema, é o filme que eu quero ver, que eu já sei qual é, né? Star Wars 8, agora que eu lembrei. Star Wars Episódio 8, que vai passar que tem um screen, né? Que tem uma exibição, uma sessão de cinema. Essa sessão está no cinema K, que tem um endereço, K tem um endereço L, e aí vai, tem uma conexão, né? Aqui é onde eu estou, né? Universidade, da universidade para o cinema. Eu tenho um tempo eu tenho um tempo C, né, para pegar essa conexão e tem que ser antes do início do filme. E por aí vai. Tem um end, blá blá blá.
Se eu achar todas essas variáveis aqui, eu vou satisfazer a minha resposta, né? Que cinema, que trem eu vou pegar, que hora que eu vou pegar o trem, que hora que ele chega lá e que hora que a sessão começa, ok? Então eu vou ter, se eu resolver isso aqui, né? Eu vou ter a resposta da minha pergunta. Pode ser que não seja a maneira mais fácil de você fazer essa pergunta aqui, né? Mas é um começo. E modelos são uma parte importante para o web de dados, né? Eu vou precisar conectar modelos de domínios diferentes. Então eu tenho esses dados espalhados pela internet, pela web, e eu vou ter que pegar esses dados e juntar eles. Note que as pessoas que fizeram esses dados aqui não sabem que eu vou usar esses dados para minha aplicação em particular. Minha aplicação é minha, né? Eu vou fazer a minha aplicação, então as pessoas que produziram o banco de dados não sabem o que eu vou fazer. Então eu vou ter que pegar duas fontes de dados independentes e juntar os dados delas para resolver o meu problema. O Tim Berners-Lee fala de agentes inteligentes, né? Agentes inteligentes que vão fazer essa união de dados para resolver o meu problema, né? E eles vão fazer mais que simplesmente responder perguntas. Eles podem ser proativos, por exemplo. Eles podem agir, né? Não é esse tipo de agente aqui do Matrix, certo? Então eles podem agir, mas não daquele jeito ali. Por exemplo, eu posso chegar para ele e perguntar para ele, pedir para ele, faça marque um médico para mim. Então eu vou ter que o agente vai ter que encontrar e marcar um tempo que está na minha agenda, ou seja, ele tem a minha agenda, ele vai saber quando que eu tenho espaços livres e também vai conhecer os transportes públicos. Lembrando que aqui é Noruega, né? Então o pessoal anda em Oslo com transporte público. Se então vai achar o transporte público para que eu possa ter tempo de sair e chegar no meu médico. Ele vai notificar o meu empregador, olha, dia tal, o Dilvan vai estar, na hora tal, ele vai estar no médico. Talvez eu precise fazer um rescheduling, ou seja, não existia um horário livre na minha agenda, eu vou ter que criar um e talvez transferir esses compromissos para outro lugar e por aí vai. Então ele vai fazer uma ação para mim. E queries sobre informações distribuídas estão no centro de tudo isso aqui, né? Eu ter várias fontes e poder conectar uma para outra. O que dentro disso aqui, dentro dessas ações, né, eu posso ter cálculos para eu saber como é que algumas coisas se relacionam com outras. Então, por exemplo, os cálculos podem ser matemáticos, mas podem ser também lógicos, né? Então, por exemplo, A owns X and B's, A gets another Y B's, agora o A tem X mais Y B's. Então, o A tinha uma quantidade de B, recebeu outra quantidade de B's, agora tem X mais Y quantidade de B, né? Por exemplo, aqui o Peter tem uma maçã, o Peter pegou mais 4 maçãs, ele agora tem 5 maçãs. Calculation aqui é a manipulação algorítmica de números e o significado do número não é necessário. Aqui eu sei que 4 é 4, 4 mais 1 é 5, independente que eu estiver contando maçã, laranja ou outra coisa qualquer. Eu posso calcular 1 mais 4 sem saber o que é que está sendo contado, né? É uma abstração. E a gente vai ver várias abstrações aqui durante o curso. Eu posso calcular com conhecimento, né? Que é o que eu te falei lá no... Eu já fui adiantando lá no anterior, né? Ali foi cálculo com número, mas também para calcular com conhecimento.
E vem desde Aristóteles, ou seja, uma coisa bastante antiga, coisas que a gente vai falar aqui como ontologias também, são da época dos gregos, que começaram com isso. Então, você tem todos os A's são B's, todos os B's são C's, então todos os A's são C também. Então um conjunto de afirmativas lógicas e a partir dessas duas afirmativas eu posso chegar na afirmação embaixo. Então, se todos os gregos são homens e todos os homens são mortais, todos os gregos são mortais, que é a frase famosa dele, né? Isso aqui seria uma manipulação algorítmica de conhecimento, onde o significado das palavras não é necessário. Aqui eu podia ser gregos, troianos e por aí vai. Isso também é uma abstração. Esse é o tópico de lógica formal. A gente vai ver alguns exemplos de lógica formal mais adiante no curso. Então a gente quer fazer cálculos com lógica. A gente vai falar sobre reasoners. Reasoners são programas de computador que vão deduzir, fazer cálculos, né, com conhecimento. Vão deduzir informações a partir de outras informações. Como é que a gente pode computar conhecimento sobre filmes, né? Então, a nossa query é: acha um evento divertido que a gente possa chegar com transporte público. Então, a nossa base de conhecimento, né, é que o movie screen é um evento, ou seja, o screen é uma sessão de cinema, é um evento, né? A sessão de cinema é divertido se o filme sendo mostrado não é um documentário. Parece que o pessoal não gosta de documentário aqui, né? Mas tudo bem, isso aqui isso é uma afirmação válida dentro desse banco de conhecimento, né? Rian Johnson não dirige documentários. Rian Johnson é uma pessoa, né? Rian Johnson dirigiu The Last Jedi, O Último Jedi. Tem uma sessão do Last Jedi, do Último Jedi, às 19 horas. E por aí vai, né? Vamos calcular, então. Usando 3 e 4, eu posso concluir, né, que O Último Jedi não é um documentário, né? O 3 fala que ele não dirige documentário e aqui fala que ele dirigiu O Último Jedi. De 6 e 2, né? 6 aqui, essa afirmação aqui foi deduzida, né? Mas é uma afirmação. Tem a afirmação número 6. Então, dessa afirmação número 6 e da informação número 2, né? Eu posso dizer que O Último Jedi é divertido. E de 1, 5 e 7, né? 1, 5 e 7, eu posso dizer que existe um evento divertido às 19 horas. Então eu já achei um evento divertido. E por aí vai. Então você vê que ele está usando essas afirmações lógicas para deduzir novas informações. Por exemplo, naquele exemplo que eu falei sobre no SUS alguém ter um homem ter uma cesárea. Eu teria vários dessas afirmações na base de conhecimento, por exemplo, que certas operações só são realizadas em um sexo, que cesáreas são realizadas em mulheres e por aí vai, que me permitiria deduzir que aquela afirmação que o João, que é um homem, teve uma cesárea, aquilo é errado. Aquilo ali não pode ser verdadeiro dentro daquele universo de conhecimento. É isso quando o Reasoner diz que é ilegal, ele está dizendo o seguinte: dentro daquele mundo, daquele modelo de conhecimento, aquela afirmação não pode ser verdadeira. Certo? Então ele usa o mesmo mecanismo que a gente está usando aqui.
O fazer computação com conhecimento é uma parte importante do web de dados, que é como a gente chama a web semântica, né? A web de dados. E a gente vai ver algumas coisas sobre lógica e vai ver algumas coisas também sobre reasoners. Para a gente compartilhar a informação, né? A gente vai usar a infraestrutura da web, né? Que é a internet, né? Em 74 a gente tem o protocolo IP. Em 1990 o World Wide Web lança o protocolo HTTP, HTML Markups, URLs. Isso em cima do TCP/IP. Note que na internet nada se cria, tudo se copia. Então, se você já tem uma infraestrutura, você cria algo em cima dela. Então, se eu já tenho aqui... Se isso aqui já está funcionando, você já tem uma infraestrutura, né? Deixa eu ver aqui. Se já tenho essa infraestrutura aqui do TCP, se eu vou fazer alguma coisa, em vez de começar tudo de novo, eu uso o que eu já tenho. Felizmente eu não tenho uma caneta no computador, certo? Então eu vou usar isso aqui. Se eu faço outra coisa, outra abstração maior, eu vou usar o que já está sendo usado. Ok? Então, por exemplo, aqui eu vou ter a internet, aqui eu vou ter o World Wide Web e aqui eu vou ter a web de dados, reusando todas essas estruturas que já existiam antes. Em 96 o XML é um markup para dados. O objetivo do XML foi você descrever dados. E tudo isso aqui são ingredientes da web de dados. A web de dados reusa toda essa tecnologia aqui. Bom, os padrões para a web de dados são os padrões do web semântico e estão sendo gerenciados, como todos os padrões da web, pelo W3C. Então a gente vai ver aqui as linguagens, por exemplo, a gente vai falar tal data ela foi, essa linguagem foi, como é que se diz? Foi estabelecida pelo W3C no padrão XYZ da vida. O que é muito importante. Se a gente quer interoperabilidade, a gente vai ter que ter a gente vai ter que ter padrões, né? Opa. Então, a casa do web semântico, né, do padrão do web semântico, né, são as páginas do W3C para o Semantic Web, que está aqui nessa URL. E aqui a gente tem vários padrões que a gente vai ver, inclusive, no curso. RDF, OWL, Sparkle. RDF é para você colocar dados. OWL é Prisoners, ou seja, ontologias. E o Sparkle é uma linguagem de busca, como a gente tem o SQL, olha lá, SQL, aí colocou aqui mais o PAR, né? E virou Sparkle. O pessoal do Web Semântica gosta de fazer, não sei por que é semântico, né? Eles gostam de fazer acrônimos, né? Que representam alguma coisa, né? Então, por exemplo, isso aqui é Web Ontology Language, devia ser WOL, mas eles mudaram a ordem para fazer AL, que é coruja. E coruja, né, é símbolo do conhecimento. Sparkle, se você for ver, parece com faísca, né? Faísca tive uma ideia. E você vai ver que tem outros padrões aqui que seguem o mesmo esquema. Isso aqui é o símbolo do W3C para o Semantic Web. Então, a RDF é a nossa base de conhecimento, né? Então, por exemplo, o filme Star Wars Episódio 8, né? Isso aqui é um indivíduo, né? Alguma coisa. Eu tenho uma relação diretor e eu tenho uma relação RG, que é uma pessoa.
E vocês vão ver logo que tem aqui escrito move, people. Isso aqui são domínios. Porque você vai poder ter diferentes domínios que foram feitos por diferentes pessoas. Então eu posso colocar essa string aqui dizendo que isso aqui é o domínio. No domínio de cinema, de filme, aliás, tem o episódio 8. No domínio de filme tem o diretor. E no domínio de pessoas tem o RG, que é uma pessoa, é um indivíduo. Aqui é um indivíduo, uma relação. E aqui outro indivíduo. Ok? Então eu posso ter que esse indivíduo aqui tem essa relação de nome, é o Ryan Johnson, o nome dele. E por aí vai. O AURI eu vou evitar conflitos de nomes. Né? Lembra-se que a URI foi feita, elas são baseadas em URLs, são justamente para você resolver esse problema de conflito. E olha que o pessoal, para resolver o problema de conflito, chega aqui, ó. Isso é o nome de um domínio. Né? E quem resolveu esse problema de conflito foi a internet. Isso aqui vem do DNS, do Domain Name Server. Então, para evitar, como é que eu vou administrar as coisas para garantir que não vai haver um conflito? Isso já existe, é o DNS. Então, ó, eu uso as regras do DNS e, através do mecanismo do DNS, eu sei que isso aqui não tem conflito com ninguém. Certo? Bom, e aí? Bom, então essa parte aqui fica a cargo desse cara. Então, um grupo de pessoas no REN, if, uio.no vai garantir que isso aqui não conflita com nada dentro deles próprios. Então, dentro desse laboratório da universidade, desse instituto da Universidade de Oslo, eu vou garantir que não tem nenhuma outra coisa chamada Martins Movies SW8. Né? Aí como é que eu garanto que no mundo inteiro não tem? Bom, daqui em diante é o DNS que garante isso. Alguém não sabe o que é DNS? Domain Name Server? Levanta a mão se alguém não souber. Então não preciso explicar como é que no DNS eu garanto que dois nomes não são a mesma coisa, certo? Então, você vê que aqui nada se cria, tudo se aproveita. Na verdade, eu diria que nada se cria do zero, tudo se aproveita. Então, se alguém já resolveu um problema na década de 70, quando se foi feito o World Wide Web, se adotou essa solução. Quando foi feito o Semantic Web, se adotou a solução do World Wide Web e depois que era baseado na solução da internet, que é baseada no DNS. Ok? Então a gente vai ver isso muito aqui. E é interessante que em cultura humana também é a mesma coisa. Geralmente quando alguma coisa é resolvida por alguém, né, a gente aproveita aquele conhecimento. A gente tem que ter protocolos para a gente mover os dados, né, de um lugar para o outro. Então, por exemplo, eu uso o HTTP para fazer queries nos servidores de web semântico. Né? Eu posso usar XML para respostas, para codificar RDF. Ou posso usar JSON LD e por aí vai. Eu posso usar o WL para expressar ontologias, que é parecido com o ML, com o diagrama de classe de UML, a gente vai ver, mas é melhor, tem coisas melhores, né, para os problemas da web semântica, tem soluções melhores. Eu uso os reasoners para inferir novos conhecimentos. Né? A gente não vai desenvolver reasoners, porque não é o escopo dessa disciplina, mas a gente vai usar eles como pellet, por exemplo. Eles estão escondidos das nossas ferramentas através de interfaces padronizadas. Então existe uma interface para reasoner, eu encaixo o meu reasoner aqui, opero e acabou. Eu não gostei desse reasoner, é muito lerdo. Eu tiro esse, coloco outro, oba, esse foi melhor, foi mais rápido, e por aí vai. E aí, Kleber, fala aí. Não.
essa URI aqui completa, ela nomeia esse indivíduo aqui. Então não existe nada na internet que seja HTTP, REM, blá blá, Martin, Gmove, hash SW8. Tudo que está sendo referenciado por isso é um Star Wars Episódio 8. É, para nomear. Não. Nesse servidor aqui, o máximo que você vai encontrar é o seguinte: as boas práticas, infelizmente na web, boa parte das coisas são boas práticas, nem sempre são implementados, né? Mas as boas práticas que dizem que se você colocar essa URL aqui no seu browser, o que você vai receber são todas as informações que esse cara tem sobre o SW8. Isso chama dereferencing, de referenciar. Mas não é o papel dessa URI. O papel dessa URI é simplesmente nomear esse indivíduo. Esse é o nome completo desse indivíduo aqui, do Star Wars Episódio 8. É o nome completo dele. Okay? É isso que ela faz e ponto. As boas práticas mandam que quando você colocar isso aqui, esse servidor mande para você todas as informações que ele tem. Deveriam vir. E esse servidor tem, certo? Deveriam vir. Não quer dizer que vai vir. Simplesmente o que eu estou dizendo aqui com essa afirmação é que esse é o nome desse indivíduo. E não vai haver problemas de conflito de nome. Certo? Quem está garantindo isso é o DNS mais o pessoal que está aqui nesse site, que é o responsável por tudo depois desse barra aqui. Ok? Qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa sobre alguma coisa. Está na internet, né? Então eu posso ter o meu site que diz algumas coisas sobre esse filme, tem outros sites que dizem outras coisas. Por exemplo, no IMDb, que é o banco de dados sobre filmes, né? Eu tenho que esse filme, o episódio 8, foi dirigido pelo RG. Né? O Saga Kino diz que o episódio 8 está sendo mostrado Oslo Kino Saga, deve ser o nome de um cinema lá. Né? E aí vai. Ou seja, eu tenho três afirmações de três fontes sobre o mesmo assunto que é o episódio 8. Né? Eu vou ter esse tipo de afirmações aqui. Eu posso ter na minha homepage, né, que o episódio 8 o diretor é eu mesmo. Eu posso ter. Eu quero colocar, eu posso ter. Certo? Por coincidência, gente, eu tive uma aluna de doutorado que trabalhou nesse problema aí, que chama provenance. Como é que você diz você tem um dado, como é que eu mostro o pedigree dele? Ela trabalhou na parte de biodiversidade, e um pedigree que você tem em biodiversidade é o cara que determinou a espécie. Aquela amostra lá é da borboleta Anatélia amazônica. Quem disse isso? Foi um biólogo, né, um taxonomista. Essa informação é importante porque os biólogos querem saber quem foi o taxonomista. Tem que ser taxonomista que eles não confiam muito. Tem taxonomista que eles acham, pô, esse cara é bom. Né? Então, como é que você dá essa informação para o cara saber o quão bom é aquele dado? Então, a origem do dado, se for um dado de medida, por exemplo, a altura da maré, quem mediu? Que ano foi que mediu? Será que foi um ano de aquecimento global, que foi muito quente, a maré estava muito alta, muito baixa, por aí vai. Mas isso é um problema. Todo mundo pode colocar qualquer informação na web, então você tem que tomar cuidado com suas fontes.
Ele... Eu vou... Peraí. Bom, eu vou falar esse pedaço aqui. Então, os problemas com o web semântico, né, para a gente resolver no web semântico. A gente vai ter que contar com as ontologias, né? As ontologias são uma explicação, um diagrama sobre ou melhor, a formalização do conhecimento de uma área qualquer. Então, os conhecimentos na área de engenharia civil, ontologia. Eu posso ter ontologias mais específicas. Ontologia sobre encanamento de prédio. Eu posso ter ontologia sobre partículas subatômicas. Então, os tipos de partículas subatômicas que tem, como é que elas se relacionam com cada um. Para você ter uma ontologia, um grupo de domain expert, os especialistas de um determinado domínio, eles têm que concordar com uma descrição do domínio deles, com uma ontologia. E tem que se comunicar essa ontologia como sendo a ontologia do domínio. Nós, o grupo abaixo, achamos que essa ontologia descreve bem o domínio XYZ. E eles têm que concordar também com o significado preciso da ontologia. A ontologia tem que ser precisa. O que é um vertebrado? Né? O que é um mamífero? Mamífero é um bicho que não põe ovo ou é um bicho que amamenta? Por que isso é importante? Porque aí você chega no ornitorrinco. O ornitorrinco põe ovo e amamenta. Ele é mamífero ou não é? Então você tem que ter um significado preciso do que é mamífero. Mamífero é quem dá leite. Então, apesar do ornitorrinco colocar ovo, ele é mamífero. Então, por isso precisa ser preciso. Todo mundo pode dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? É bom, simples, necessário. Ou seja, não existe uma hierarquia de sobre vertebrados, só a Universidade da Bélgica em Namur que pode falar aquilo. Não existe isso, não precisamos disso também. Mas isso torna mais difícil para você localizar informações relevantes, né? E também mais difícil de você confiar certas fontes de dados. A gente vai ter que lidar com dados inconsistentes e não confiáveis. Lembra? Tem uma determinada ontologia que está no centro de todo mundo, que é o... Oh, meu Deus. Eu estou com a memória. Tem o Wikidata e tem a DBpedia. E a DBpedia ela é famosa por ter alguns dados inconsistentes nela. Não é tudo, a maior parte da DBpedia é consistente, mas já tive problemas com orientados que foram usar, por exemplo, dados de filmes na DBpedia e havia inconsistências lá dentro. Eu mesmo fui usar pegar da DBpedia dados de micro-regiões no Brasil e tinha inconsistência. Tinha estado que tinha micro-região com uma determinada propriedade e outro estado em outra propriedade. Eu acabei indo no IBGE para pegar isso. DBpedia. A DBpedia ela é o seguinte, ela pega os dados da Wikipedia e transforma em dados RDF. O problema é que ela faz isso usando scripts. E a Wikipedia ela é feita por humanos e não por máquinas. Então a informação lá nem sempre está bonitinha, certo? No formato que dá para transformar. E às vezes a DBpedia transforma aquilo errado. Né? Na verdade, a fonte está errada e a DBpedia simplesmente repassa. A DBpedia não é da Wikipedia. A Wikipedia tem a Wikidata, que essa não vem da Wikidata, ela é independente, é uma outra fonte, e nessa as pessoas editam o próprio RDF.
Então ela é muito mais confiável e consistente que a DBpedia. Só que todas as fontes de dados têm alguma coisa errada, né? Não quer dizer que ela é 100%, não tem nenhuma fonte 100% certa. Tem sempre algum problema de erro, né? Você vai ter que trabalhar com a grande quantidade de dados e por aí vai. Esses problemas, né, faz um grande contraste com a visão da web de dados. E essa visão que foi proposta e as promessas que têm sido feitas. Ou seja, a gente ainda tem uma grande distância entre o que se prometeu com a realidade. A Google está tentando fazer algo que não é bem o que se prometeu, é pegar tudo e concentrar lá dentro dela. E fazer ela ser o Semantic Web é a Google. Né? Essa é a visão dele, a visão mais monolítica, né? E de controle de uma entidade só. Eu não gosto muito dessa visão. Vai ser a visão do futuro? Não sei. Eu acho que não. Vocês vão ver que existe um volume de dados muito grande na web de dados hoje. E o problema com esse volume de dados, se você comparar, por exemplo, com o volume de dados que existe na web existe muito mais dado. Só que os dados da web são conjuntos de strings, são muito mais fáceis de você manipular. Na web de dados são informações de conhecimento e são mais difíceis de você processar. Anyway, isso aqui é algo para o futuro e eu não tenho uma resposta. E a quantidade de hype, né, o que as pessoas acham que a web semântica faria, trouxe algum descrédito para o esforço, né? Quando se faz muito hype numa tecnologia, a tecnologia não consegue acompanhar, então as pessoas começam a desacreditar nela. Então, se a visão da web semântica do Tim Berners-Lee ainda está muito longe, o que é que esse curso está usando ela? Né? Por que a gente está usando ela? Bom, vamos ver o que a gente já tem hoje. Né? A gente tem padrões do W3C, RDF, Spark, OWL e mais por aí. A gente já tem tecnologias como Reasoners, editores de ontologia. A gente tem interface para bancos de dados relacionais. Bancos de dados relacionais são uma grande fonte de dados. Existem ontologias para aplicações em medicina, indústrias, algumas com mais de 1 milhão de conceitos. Um parênteses importante aqui é o seguinte: ontologias são usadas na web semântica, mas elas não são usadas, não são uma tecnologia da web semântica. Elas existem desde os tempos dos gregos, né? E são usados em vários domínios para você, como é que se diz, você documentar o conhecimento sobre aquele domínio. Um exemplo muito interessante é medicina. Eles têm muitas ontologias para descrever radiografias, ontologia para descrever exames, ontologias para descrever doenças e por aí vai. Eles têm uma grande quantidade de conhecimento e eles precisam expressar isso num formato. E quem desenvolve essas ontologias não são computeiros, são médicos. Então os médicos têm que aprender como se faz uma ontologia para poder fazer essas ontologias. Outra área muito interessante é a indústria aeroespacial. Foguete, avião e tudo mais. Eles precisam de ontologias para descrever com muitos detalhes o que é cada coisa. Quando você está construindo um prédio, um parafuso é um parafuso. Todos os parafusos são feitos de aço. No avião, não. Cada parafuso é feito de um determinado material. Por quê? Porque existem milhares de parafusos e você quer fazer o avião o mais leve possível. Então você varia os materiais para que os parafusos sejam mais leves. Mas aí tem problema de nem todos têm a mesma resistência do aço. Então, onde você usa que determinado tipo de parafuso? Já houve acidentes onde o cara da manutenção parafusou a janela com o parafuso errado. Chegou no meio da viagem,
o para-brisa voou e o piloto foi sugado e só não morreu porque o copiloto segurou eles pela perna e ele não saiu voando do avião, certo? Então são áreas que usam muitas ontologias e isso não são áreas da web semântica. São áreas que a web semântica pode participar, trabalhar, contribuir, mas não são áreas da web semântica. É possível e mais fácil usar tecnologias da web semântica para aplicações onde você precisa um controle mais dedicado do que você está fazendo. Então, por exemplo, eu gosto sempre do exemplo do SUS, né? Se o banco de dados do SUS fosse baseado em ontologias, a gente poderia ter um controle muito mais preciso, né, do que está acontecendo lá. E aí você poderia ter, na verdade, toda a área de governo poderia ter algo desse tipo. A gente já tem algumas iniciativas de dados abertos, ou seja, eles estão jogando dado por aí, mas não são dados, a gente vai ver que não são dados bem, como é que eu vou dizer? Parece que existe uma má vontade ou falta de conhecimento de colocar dados que estejam num formato que sejam fáceis de utilizar, né? Então, mas isso já existe lei, já existe esse esforço. E a gente vê já alguns dados sendo disponibilizados. E dá para ver, com esses poucos dados já dá para fazer várias coisas. A própria USP disponibiliza, por exemplo, dados abertos em PDF. Nem planilha é. Poxa, podia ser planilha, né? Mas tem PDF. Mas tudo bem, é um início em PDF. É o início, né? O governo são vários órgãos, existe já uma ontologiazinha sobre esses tipos de dados, né? Mas não existe nada em RDF. O melhor que eu já vi são planilhas, né? Por exemplo, tem algumas, existe uma ontologia sendo feita para orçamento. Então, o orçamento da União tem uma ontologia descrevendo ele, né? E tem dados também sobre o orçamento da União em formato RDF, eu acho. Então, existem já essas iniciativas. Eu acho que essa tecnologia, sendo aplicada a governo, seria muito interessante, né? Para evitar problemas de mau uso do dinheiro e por aí vai. Você pode fazer perguntas gerais, por exemplo, quanto de picanha as Forças Armadas compraram? E aí você pode ter, na hora, comprar não sei quantas mil toneladas de picanha. Aí você pode decidir se as Forças Armadas terem consumido tanta picanha é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Mas daí em diante já vai ser um problema de cada um, de cada maneira de ver como o governo deve funcionar. Mas para você ter esse tipo de decisão, você tem que ter dados. E os dados, nesse formato aqui, seriam mais fáceis de você extrair as informações. A gente fala sobre tecnologias semânticas porque elas têm sentido independentemente da web. Você pode usar essas tecnologias na web, mas você pode usar também essas tecnologias fora da web. Eu posso ter algo completamente local. Eu pego o dado, eu uso o OWL para fazer uma ontologia, eu alimento essa ontologia, uma base de conhecimento com esses conhecimentos, faço reasoning com esse conhecimento e não tem nada a ver com web. É possível fazer isso. Integração de dados, por exemplo, é um dos problemas mais importantes na indústria hoje, né? A gente fala muito sobre Big Data e tudo mais, né? Onde você quer usar dados de diferentes formatos para fazer alguma coisa. Dentro de uma organização, entre organizações, um exemplo interessante é quando duas organizações fazem um merge.
né? E aí você tenta pegar todos os dados de uma e colocar na outra ou vice-versa. Como é que você faz isso? Às vezes tem milhares de bancos de dados e por aí vai. Teve um aluno que queria fazer um doutorado, acabou não fazendo. Ele trabalhava na parte de computação do Hospital das Clínicas e ele me falou que lá eles têm milhares de bancos de dados diferentes. Eles não têm um banco de dados integrado. Não tem um banco de dados onde estejam todos os pacientes do Hospital das Clínicas. Eles têm 2 bancos de dados principais, que é um paciente do SUS, 2 pacientes que não são do SUS. E esse banco de dados não são um só. Então ele queria fazer integração entre esses milhares de bancos de dados usando web semântica. Os dados iam continuar nos seus bancos de dados específicos, porque existe muito banco de dados lá e seria um investimento muito grande para unificar, mas você teria uma visão integrada. Aqui você teria uma visão usando as tecnologias da web semântica, onde todos esses pacientes apareceriam como um banco de informação só. A gente vai ver isso mais para frente no curso, como a gente pode fazer esse tipo de coisa. Você tem quantidade enorme de dados que está sendo armazenado. Armazenar dados hoje é barato, então o pessoal armazena qualquer coisa. Eles têm diferentes formatos, diferentes modelos de dados. Os especialistas precisam encontrar, acessar e converter esses dados quando necessário, né? São diferentes formatos, eles têm que converter para um formato que eles possam usar. Existe uma grande necessidade de automação e um acesso de dado unificado. Era isso que o cara queria fazer na Hospital das Clínicas. Tem uma interface onde ele pode chegar lá e dizer paciente fulano de tal. Ia ter tudo sobre o paciente. Olha, de tanto a tanto ele esteve internado aqui, ele fez o exame XYZ lá na cardiologia, fez isso, fez aquilo outro. Eu não sei como é que está hoje, mas na época que ele queria fazer o doutorado, isso era impossível, porque essas informações estavam em bancos de dados separados. Para ter essa informação, você precisava ter o ID do paciente, que era unificado, pelo menos isso, e em cada banco de dados saber como cada banco de dados é estruturado. Então, a gente quer fazer essa possibilidade aqui. A gente vai ver que isso aqui é possível usando web semântica. Por exemplo, eu tenho a companhia A no formato de dados relacional, ela também tem formato dados em planilhas, usando CSV, como Separated Values, e a companhia B tem dados em Excel. Eu quero fazer uma query, e essa query eu quero fazer para todo mundo. E quero ter resposta de todo mundo aqui. Né? Sim, você perguntou se não teria que ter uma ontologia de referência para juntar esses dados? Sim, teria que ter, e isso seria o doutorado dele. Ele, na verdade, queria pegar os 2 bancos de dados principais, né, que é o SUS e não SUS, e esquece, por enquanto, o que está aqui embaixo, os bancos de dados setoriais, de cardiologia, esqueci o... cardiologia, otorrinolaringologia e por aí vai. Ele queria esquecer isso e queria só unir esses 2 bancos de dados aqui na tese dele. Ia começar por aí, né? E aí ele ia ter que fazer uma ontologia que descrevesse esses dados. Por que ontologias são mais interessantes do que o esquema do banco de dados? Porque ontologias não tem a ver com o banco de dados, tem a ver com o nosso conhecimento. E elas tendem a ser mais estáveis. Então, uma pessoa é uma pessoa, hoje é uma pessoa amanhã, e daqui a 1000 anos vai continuar sendo uma pessoa. Ela vai ter nome, endereço e tudo mais. Essas coisas não estão ligadas no banco de dados, estão ligadas no seu, como você organiza os seus dados. Então, isso não varia de banco de dados para banco de dados. Então, em todo banco de dados, ia ter sempre o nome do paciente, o endereço do paciente, a idade, a data de nascimento do paciente. Iam estar em formatos diferentes, em tabelas diferentes. Isso tem a ver com o banco de dados, isso tem a ver com o esquema do banco de dados. Na ontologia, a gente não se preocupa como a informação vai ser armazenada. Vai ser armazenada lá, isso é um problema do cara que fez o banco de dados, que chama Triple Store, que é banco de dados para você armazenar RDF e conhecimento, é uma Triple Store. Isso tem a ver com a Triple Store, não tem a ver comigo.
Então, isso tende no mesmo, você está no mesmo domínio de conhecimento, medicina, tende a ser igual. E outra coisa melhor, como é medicina, já tem ontologia para isso. Então, para doença, ele não precisava inventar uma ontologia de doença. Ele pegava lá o CID ou o SNOMED e dizia, não, estou usando a doença do SNOMED. E aí por aí vai. Exames, LOINC. LOINC é uma ontologia para exames. Então, isso aqui é o ID do LOINC para esse exame. E por aí vai. Pode falar. Ah, certo. Hum, é. Bom, já que você está fazendo o meu curso, quando você fosse fazer essas ontologias, você está na empresa A. Quando você vai fazer na empresa A, você vai pensar primeiro, o que é que eu posso reusar? O que é geral de todas as empresas que eu posso usar na empresa A? Aí você iria buscar uma upper ontology, uma ontologia que descrevesse empresas em geral. Se você não achasse, você pegar uma ontologia que descrevesse coisas em geral. Então, digamos que você usou a Schema, que é do Google. E aí você usou para essa empresa tudo que você podia usar do Schema, você usou. Coisas específicas dessa empresa A, você criou. Quando você vai para a empresa B, a primeira coisa que você ganha é tudo que é geral, tudo que estava no Schema, tem o mesmo nome. Certo? Você já ganhou uma porrada de coisa. Algumas coisas da empresa B podem ter que ser que a empresa A também tenha. Você reusa. Não, isso aqui a empresa A tem, eu vou reusar esquema. E vai ter coisas específicas da empresa B. Quando você quiser juntar dados das duas empresas, você já tem toda uma hierarquia de dados. Se você tem dois dados que têm o mesmo nome, esse aqui sei lá, o nome do produto. Tá no esquema. Isso aqui é o nome do produto, tá no esquema. Eu já sei que são dois produtos, resolvido o meu problema. Se são duas coisas que são específicas, isso aqui é específico da empresa A, isso aqui é específico da empresa B. Mas essas coisas específicas são filhas de coisas mais gerais. Se é uma roda e aqui é um macarrão, roda e macarrão não dá. Mas peraí, macarrão é uma comida, roda é um utensílio é um produto, comida é produto. Opa, já posso. Isso aqui é um produto, isso aqui é outro produto. Então já posso unir esses dados, ok? Então, se você fez a ontologia de uma maneira, seguiu as boas práticas, quando você unir esses dados, você vai ter muita coisa em comum entre eles. Você já vai poder, do dia zero, você já vai poder responder várias perguntas. Quais são os produtos da empresa A? Quais são os produtos da empresa B? Qual o preço desses produtos? Por aí vai. Obviamente, quando você for desenvolvendo isso, talvez existem coisas da empresa B que você vai ter que passar para a empresa A também. Então você vai dizer, olha, essa coisa aqui é a mesma coisa que essa. E por aí vai. Ok? E talvez no futuro, se os dados forem muitos, se você tiver uma necessidade de integração muito grande, você vai ter que pegar e fazer uma ontologia do A e do B. O que nem sempre é necessário. Porque, por exemplo, se você quer fazer isso porque você tem, digamos, uma empresa C que comprou as duas, né? Ela não está necessariamente interessada em saber todos os detalhes da A, todos os detalhes da B. Ela tem necessidade de saber, de ter uma visão geral, para saber onde as empresas estão indo. E para isso ela talvez não precise de uma ontologia específica de cada empresa. Ela precisa daquela ontologia geral. Qual o produto da empresa A? Qual o produto da empresa B? Quando a empresa A está vendendo? Quando a empresa B está vendendo? E isso já tem na ontologia geral. Ok? Então, a questão de boas práticas. A gente vai ver exemplos disso aí.
A ontologia ela serve também para definir um vocabulário comum, né? E a gente pode conectar ontologias de diferentes fontes usando ontologias que vão mediar essa conexão. Por exemplo, uma Upper Ontology. A gente vai ver, são duas empresas, mas as duas empresas usaram o Schema como como ontologia Upper. Então, eu tenho duas ontologias, da empresa A e da empresa B, e estou usando a Schema como uma ontologia que media o que tem entre as duas. Eu posso criar mapeamentos entre vocabulários comuns e o que está nas fontes de dados. Por exemplo, às vezes eu tenho dois vocabulários independentes, né, mas que estão falando da mesma coisa. Infelizmente, eles não usaram a Upper Ontology. Eu posso criar essa Upper Ontology. O que é que tem de comum entre os dois? E eu posso fazer as queries usando esse vocabulário comum. Então, eu posso fazer a query em duas ontologias diferentes usando esse vocabulário comum. E esse mecanismo que está fazendo controlando essas queries vai responder as minhas perguntas como se sempre esse dado tivesse sido armazenado usando um modelo de dados comuns. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte aqui, outra fonte aqui, outra fonte aqui. Eu faço um mapa dessa fonte para uma ontologia comum, eu faço um mapa dessa fonte aqui para essa ontologia comum e faço um mapa aqui para essa ontologia comum. Quando eu acessar esse dado aqui, usando essa ontologia comum e os mapeamentos, eu vou ter acesso a todos esses dados como se eles sempre tivessem tido esse esquema aqui de organização. Mesmo que eles tenham dados díspares. Aqui é dados sobre venda de alimentos, aqui é dados sobre empacotamento, aqui é dados sobre transportadora desses produtos que a minha empresa tem, e eu vou poder ver isso através desses mapeamentos aqui. A gente vai ver tecnologias específicas de mapeamento. Isso aqui no mundo de hoje é algo bem importante e que não tem necessariamente a ver com web semântica. Eu estou usando tecnologias da web semântica para resolver esse problema aqui. Mas isso aqui pode estar dentro de uma empresa que não tem internet, não tem nada. A empresa tem medo de hackers e isso aqui não está nem ligado na internet. Mas eu estou usando tecnologia da web semântica para resolver este problema, que é um problema importante. Quando eu tiver a query, né, eu vou usar a ontologia para descobrir isso que ele está se referindo nesse banco de dados. O que é? Eu uso o mapa. Oba! Quando eu estou saindo daqui, eu digo o que é que esse mapa representa na ontologia. Tal coisa. Eu converto e a minha query pode funcionar. Eu vou parar isso aqui. Isso aqui são praticalidades, tem a ver com o pessoal de lá. Outra coisa, se alguém tiver interessado, com a pandemia, as aulas deles estão na internet, em inglês, não norueguês. E pode ser interessante para quem quiser ver. Isso aqui pode esquecer, não tem a ver com a gente. Tem uma coisa aqui. Esse livro aqui está naquela lista lá, é bem interessante. Esse aqui também está. Software. Bom, esse aqui a gente vai usar já. Gente, quanto ao software, eu recomendo Java e as linguagens baseadas em Java, porque tem muita biblioteca em Java para web semântica, RDF, por aí vai, certo? Mas, se você encontrar
em Python também, pode até ser. Eu só peço uma coisa, gente. Antes de adotar qualquer linguagem diferente de Java, fale comigo. Professor, essa linguagem aqui dá? Porque a gente vai ter que corrigir isso depois, né? E se for uma linguagem assim, meio. Um cara queria fazer com Rust. Rust é legal e tudo mais, como linguagem, mas fica meio difícil de eu corrigir. Eu conheço Rust, eu já programei em Rust, mas faz tempo. Meu Rust está rusty, né? É uma piada meio vagabunda, mas isso é verdade. E às vezes uma linguagem que eu não conheço aí não vai dar, né? Então, gente, basicamente, a gente não vai fazer muito programa aqui não, viu? Mas os que a gente os que a gente vai fazer vão ser em Java e Groovy também, deixa eu ver, linguagens que são parecidas com Java. Se você tem alguma outra linguagem além de Java, me manda um e-mail ou se comunica de alguma forma, tá? Eclipse é o ambiente, vocês vão usar o que vocês quiserem. Jena é a biblioteca, a gente vai usar o Jena aqui. Peloton Reasoner. O Proteger é outro software que a gente vai usar aqui para edição de ontologias. A gente vai ter até uma aula sobre o Proteger. Foi aqui que eu fiz o meu pós-doutorado, então eu conheço o pessoal que fez o Proteger, né? Oh, tinha um software, é um software deles. Espero que eu não tenha tirado aquele software do ar. Eles têm um software para corrigir exercícios, né? Você coloca, eu peço para você fazer um arquivo RDF que fale sobre os Simpsons, por exemplo. Então a gente tem um exercício que é uma ontologia sobre a família Simpson. E aí ele corrige, né? Você manda para lá e ele vê se você fez certo ou errado. E é bem legal, porque eles deixam aberto, qualquer um pode fazer, né? Então eu peço aos alunos que façam, né? Que, mande para lá e me imprima o PDF, que ele tem um relatório, né? Eu peço para mostrar o relatório. Eu espero que esteja no ar ainda. Se não, eu vou ver se eu acho alguns substitutos para ele. Mas é bem interessante nesse sentido, facilita a nossa vida. Tem uma outra fonte aqui. Que eu também gosto muito de usar. Vamos. É que esse bicho aqui é grande, ele só deixa eu mostrar. Depois que vem, aí ele deixa eu mostrar. Vai. Vamos. Gente, enquanto ele vai carregando aí, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês entenderam a ideia geral? A gente quer comunicar dados de um jeito que estão num determinado formato, a gente quer colocar em outro formato e, além disso, a gente quer ter informações sobre esses dados que permitam a gente fazer deduções sobre eles. Esse aqui é um tutorial desse Ivan Herman. É muito interessante porque ele começa com esse problema aqui.
Eu vou dar uma entradinha aqui, eu vou só falar do problema, porque depois a gente vai ver como é que isso é feito como é que isso é resolvido. A BBC, né, tem a seguinte ideia, a rádio BBC, né? Eu vou ter um site sobre conjuntos, sobre bandas, sobre artistas, né? E vou ter esse conjunto aqui linkado com, com a programação da rádio. Então a pessoa indo no site teria informações sobre as bandas que estão tocando no momento, quando elas iam tocar e por aí vai. Uma maneira de você atrair público para o site, né? Para a rádio. E ele também teria informações sobre as fontes. Então aqui está informações sobre a fonte, né? Então aqui eu estou falando de Eric Clapton, né? E aqui eu estou mostrando, né, a homepage oficial dele, o que ele foi membro, de que bandas ele foi membro e por aí vai. E aqui do lado, né, eu estou mostrando o que é realmente a intenção deles, né? Mostrar aqui a programação da rádio BBC, né? Para atrair gente para a rádio. Como que eles fariam isso? Eles querem fazer isso, mas a BBC pertence ao governo, eles não têm. A budget dele é limitada, né? E como é que eles fariam esse tipo de informação? Esse site existe, não tem mais essa cara, né? Mas ele ainda existe. E como é que eles poderiam fazer esse site? Tá? Então, como é que você constrói um site igual a esse? Então, a gente vai ter várias maneiras de fazer esse site, né? Ele está aqui, a maneira 1 é você ir na internet, tem um bocado de gente que faz crawling na internet, aí depois vão tentar fazer isso meio automatizado e por aí vai. E a gente vai mostrar como eles resolveram esse problema usando web semântica. Hoje, né? Na verdade, já faz algum tempo que eles fizeram esse site aqui, né? Então, como é que eles resolveram este problema usando web semântica? Só para mostrar que hoje já dá para fazer várias coisas usando web semântica. Eu não vou, não dá tempo mais da gente terminar isso hoje. E algo que eu acho interessante aqui é essa apresentação. O que a gente não quer... Ah, meu Deus. Devia ter ficado com aquela imagem. Bom, isso aqui são silos de grãos, né? Então, o que a gente quer aqui é que os nossos silos que têm dados, que eles sejam interligados. A gente não quer criar silos de informação onde cada informação é uma ilha. A gente quer comunicar essa informação e a gente quer extrair valor dessa comunicação. Por exemplo, um orientado meu tinha um conjunto de dados sobre coleta de espécies, um conjunto de dados sobre regiões queimadas na Amazônia. E eu queria responder questões: quais dessas áreas queimadas estão degradadas? Porque você pode queimar uma área de floresta, não é uma coisa incomum uma área de floresta queimar, mas ela eventualmente, né, se recupera e volta ao que era antes. Então a ideia aqui é quais áreas estão degradadas. Com essa informação de queimada, eu não tenho saber, não posso saber isso. Com essa informação de espécies coletadas, como é que eu vou saber que área que ela foi coletada, se teve incêndio ou não? Juntando as duas informações, eu posso saber o seguinte: quais espécies foram coletadas depois do incêndio naquela área. E com essa informação, eu posso usar marcadores biológicos, que são espécies que se dão bem em áreas degradadas, e dizer, olha, aquela região de queimada está degradada. Essa outra região de queimada teve degradada entre o ano tal e o ano tal, mas agora
parece não estar mais degradada porque a espécie tal sumiu, ela não aparece mais nas coletas. E por aí vai. Então a nossa ideia é sempre essa. Eu tenho um silo de informação aqui, um silo de informação aqui, quero fazer essa comunicação usando ontologias, e aí eu quero ter informações que eu não teria antes. E isso pode ser usado tanto para pesquisa científica, como para gerenciamento de empresas, como para aplicações web ou de descobertas mais interessantes. Beleza? Vamos pensando nesse problema para um trabalho final. Será que existem dois conjuntos de informações que você gostaria de unir? Para você unir elas, você vai precisar de uma ontologia? Não vai precisar? Né? Que tipo de informações são essas? Qual a sua vantagem de você ter informação conjunta? Né? E por aí vai. Tem várias. Pensa em que tipo de informação você poderia ter, achando a informação, vai na internet, vê se esses dados estão disponíveis ou não estão disponíveis. Tem muito, como a gente vai ver na aula de Linked Data, tem mas muito dado na internet, especialmente dado científico. O que tem embaixo no fundo do mar, o que é produzido nos Estados Unidos, onde tem radiação no mundo, tudo isso tem um banco de dados e boa parte disso está aberto. Perguntas? O problema é que nem sempre o dado que está aberto está no formato que dá para unir dois. O seu trabalho vai ser, né? Unir duas informações que uma pode complementar a outra. Perguntas? Professor, você vai dar um acesso, professor? Sim, eu vou dar o acesso. Desculpem aí, gente. Essa semana está sendo um pouco difícil. O pessoal não deu a gente tempo para se preparar para uma aula. Geralmente a gente tem pelo menos um mês, né? Aí dá para a gente finalizar tudo que aconteceu no semestre anterior e aí se focar no que está agora. Mas todo esse material vai estar lá. Como? Na verdade, a UTS queria uma semana só. Foram os departamentos que bateram o pé e disseram, não, uma semana não tem condições disso. Aí fizeram duas, mas mesmo assim, aí eu tive problemas na outra disciplina, era uma disciplina com mais de 100 alunos, né? E o monitor ainda atrasou, aí ficou doente, foi para a casa dos pais dele, ficou acho que uma semana ou duas sem fazer nada. Aí eu tive que sentar e corrigir mais de 300 exercícios e aí foi fogo. Aí 2 semanas não deu para nada. Bom, gente, mas não se preocupar, esse material vai estar. Eu prometo a vocês, semana que vem, se eu não conseguir... Eu estava querendo colocar uma página, como eu mostrei para vocês, mas se eu não conseguir, eu vou fazer uma cópia do curso. Espero que o Google copie tudo, certo? Porque tem essa ideia de ele copia um curso e não copia várias tarefas. E aí eu disponibilizo o curso novo para vocês. Beleza? Mas não se preocupe, todo esse material vai estar lá. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, um bom fim de semana para vocês e nos vemos na terça-feira. Bom fim de semana. O Kleber, eu vou parar aqui. Peraí. Olha, eu acho que você tem que passar a ownership para mim também. Porque uma vez que uma pessoa me simplesmente mandou o link, eu não conseguia. Eu conseguia ver, mas não conseguia fazer o download. Bom, faz de um jeito que eu possa fazer o download depois.